Obrigado você que nos assiste em mais um programa da Associação das Entidades de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, da SCPrev, e mais um conteúdo instrutivo, mas agora, nesta edição, nós vamos falar dos pequenos. Sim, nós temos um tema bem interessante, um tema que muitas vezes não é discutido no âmbito familiar, mas lembrando, nosso tema traz: dinheiro é coisa de criança. Sim, deva-se conversar ali desde a formação básica, que sabe até infantil, daquele pequenininho, daquela pequenininha, saber que o dinheiro faz parte da vida. A gente vive numa sociedade capitalista, mas como abordar isso? Como tratar isso para a sua formação, para o crescimento futuro e de uma forma rica, sem falar necessariamente de enriquecimento, mas também abordando para que isso seja natural, para que garanta um futuro tranquilo. Estão aqui conosco hoje na nossa mesa de discussões a Cristina Rabelo, da UABprev. Tudo bem, Cristina? Tudo bom. Que bom que você está aqui. Yuri Engelke. Me ajuda o seu sobrenome. Engelke. Esses sobrenomes importados, vamos lá. Yuri Engelke, também da UABprev. Bem-vindo, Yuri. Obrigado. E Tarcísio Júnior, da Prev Unisul. Legal, prazer estar com vocês aqui. Obrigado, gente, pela presença de vocês. E eu vou jogar uma problemática aqui. Muitos de vocês são, né, gestores das suas famílias, têm filhos, mas dividam aqui com a gente uma coisa bem interessante que vem da formação, ou daquilo que eu, pelo menos, ouvia quando era pequeno. A gente falava, obviamente, da nota, mas vocês acham que realmente chegou na cabeça das crianças ou de uma geração que o dinheiro pode ser sujo? Eu acredito que sim. É difícil assim as famílias falarem de dinheiro. Uhum. Eu passo assim da minha experiência familiar, né? Meus pais pouco falavam de dinheiro comigo. Colégio não se falavam de questão de dinheiro, investimentos ou educação financeira, tanto no infantil quanto depois no ensino médio. Então a gente ficava com aquela questão assim, não bota dinheiro na boca, não bota que é sujo. Então essa questão ficou, né, parece que não pode se falar de dinheiro. E é bem ao contrário, a gente precisa falar, aprender, e melhor do que aprender é como utilizar o dinheiro, né? O que eu me referi é isso mesmo, que a gente tinha como a nota hoje nem existe mais. Dificilmente a gente vê o dinheiro vivo ainda circulando. Mas aquele contato com aquele símbolo, que é um símbolo monetário, era tratado com um certo tabu, né? O Yuri pegou bem ali a minha deixa, que não era só do manuseio, mas a forma do que aquilo que você não podia explicitar ou até era mesmo tratado de uma forma escondida. Cristina, e aí como é que era nessa convivência, como é que você vê nessa parte de formação? Divide com a gente aí. Bom, eu acho que a gente tem o que nós passamos com os nossos pais e o que a gente consegue passar hoje diferente com os filhos, né? E eu lembro muito, quando eu era pequena, meus pais sempre falavam, não, pai e mãe precisam ir trabalhar para ganhar dinheiro. Então, o trabalho era a fonte de dinheiro, mas o dinheiro não era uma preocupação da criança, né? A criança não precisava entender quanto que custava ir num supermercado, quanto que custava ter aquela casa. A criança tinha que entender que os pais precisavam sair para aquilo existir. E eu acho que hoje a gente passa por uma transformação pelo acesso à informação que vai desmistificar um pouco a relação do dinheiro e a criança, né? Porque quando criança eu tive uma preparação para o lar, não tive aula de educação financeira na escola. Eu tive a preparação para o lar e eu tive que aprender a cozinhar e a costurar numa aula especial, onde passei 1 ano numa aula dessa. E os meninos iam para uma aula de marcenaria. Hoje, o que nós temos diferente? Meus filhos têm aula de educação financeira na escola, a partir dos 9 anos. Eles não têm aula de educação para o lar. Então, a gente está vendo uma mudança, né? Que é disruptiva pelo acesso à informação, mas também por conta das dificuldades que a gente começa a ver muitas famílias passarem dentro dessa evolução. Que é aquela coisa, pai rico, filho pobre, e a gente quer transformar isso, quer ter prosperidade em toda a família, né? Uma continuidade dessa prosperidade. Então, essa mudança de educação, ela também passa a ter um olhar diferente pro dinheiro. A gente não precisa mais olhar que o dinheiro é sujo. Não é mais só o dinheiro de chocolate que a criança brinca. A criança também pode brincar com dinheiro de uma forma diferente. A gente tratar o dinheiro como algo do dia a dia, algo que vem, obviamente, da labuta, do merecimento, né? Da conquista, e tratar isso de uma forma leve. Tarcísio, e dentro do ambiente que é uma universidade, que é preparação, e dentro da própria universidade, a própria Unisul em Tubarão, que lida desde o ensino fundamental, né? Como é que é tratado lá? Como é que você pode dividir com a gente? Pegando esse gancho aí do dinheiro sujo, eu cresci ouvindo isso. Meu pai era vendedor, ele trabalhava sempre, né, recebia
das vendas, vendia, já recebia e vivia com dinheiro na mão. E ele dizia, o dinheiro é sujo e tal. Mas o fato de ter o dinheiro na mão, quando nós, guri, a gente ia na padaria, no mercado, a gente levava uma cédula. A gente tinha noção, levava, sei lá, R$10 para comprar pão e, sei lá, dava R$5. Sabia que o valor que tinha aquilo, né? Diferente, fazendo paralelo já, com o cartão de crédito. Hoje, as crianças têm o cartão de crédito e às vezes não sabem que aquilo é dinheiro, né? Acha que é simplesmente passar o cartão e está resolvido. E em algum momento isso acaba criando uma falsa sensação de que o dinheiro é infinito. E na verdade não é. Aí entra esses outros aspectos que vocês já mencionaram, de tem o custo, tem que trabalhar para conseguir. Porque hoje o cartão, e vamos falar um pouquinho do Pix, que a gente vê números na tela. Pix eu acho uma tecnologia fabulosa, facilitou horrores no nosso dia a dia, mas também contribuiu para que a gente não tenha mais esse dinheiro na mão. Como o Tarcísio colocou, você tinha um montinho, uma quantidade, e você via que aquela quantidade pode estar diminuindo ou aumentando, mas você sentia, literalmente sentia isso em mãos. Hoje, com o uso do cartão de crédito, que a fatura vence em 30 dias, fica um pouco distante. Os adultos têm surpresa com as faturas. Imaginam como é que estão as crianças aí. O sonho do meu mais velho é ter um cartão de crédito, né? Daí eu falo para ele que ainda não. Mas o pequeno, ele já solta assim: mãe, faz um Pix, então, faz um Pix. Pede um Pix aí, faz um Pix. A desculpa do pai que não tinha dinheiro agora acabou, né? Porque não tem mais a nota, mas tem um Pix, então eles falam: pô, agora passa, né? Tá com o celular, passa o Pix. A desculpa que o pai tinha de não comprar, agora não tem mais, entende? Porque facilitou muito a questão de compra. Eu tinha essa sensação do caixa eletrônico, quando eu comecei a conhecer que ali meu pai principalmente, passava o cartão de crédito e a máquina dava o dinheiro. Dava. Né? Sim. A gente vai saber os impactos disso. Mas como tratar isso? Como é que a gente pode ter boas chances de sucesso, obviamente, estimulando além da escola? Que bom ouvir que as escolas já estão tratando isso, né, como matéria curricular, quando nós tínhamos ali das formações que era muito voltada ao lar e agora voltou à vida. Porque dinheiro faz parte da vida. De esse estímulo acontecer no dia a dia, no contato com os filhos. Eu acho que a gente, pelo menos a nossa experiência, né, tem duas vertentes. Uma com as brincadeiras e outra com disciplina e a própria educação financeira, onde a gente usa a mesada como um auxiliar nesse sentido, né? Mas a gente tem uma sorte, assim, porque nossos filhos adoram matemática. 2 pais contadores, eu acho que não ia ser diferente também. E eles adoram multiplicar, adoram dividir, desde pequenininhos, assim. E a gente sempre jogou muito banco imobiliário e jogo da vida. E ali a gente começou a estimular muito eles, principalmente na parte de construir casa e a pagamento de aluguel, e entender que tudo tem um custo. E ali a gente começou a ver que tinha um estímulo muito grande. E, de repente, a gente começou a inserir também o mercadinho dentro do dia a dia deles de brincadeira. Que eles tinham agora já estão numa fase maior, mas ali na fase entre 4 e 6 anos, eles tinham um espaço que era uma cozinha. Mesmo sendo meninos, eles tinham a cozinha deles, vermelhinha, com amarelinho. E tinha um mercadinho, onde eles tinham um caixa eletrônico e tinha um dinheirinho falso, onde eles brincavam ali, muitas vezes, de comercializar os brinquedos deles. Tanto que até hoje, eles com 7 e 9 anos, a brincadeira que eles mais gostam, todo domingo, eles têm o banho no supermercado. Banho no supermercado? Que é o banho deles, que eles levam as coisas para o banho especial de domingo, e lá eles ficam brincando, comercializando, fazendo as trocas dele dentro do banho. E eles começaram a entender que às vezes tem coisas que têm um pouco mais de valor, tem coisas que têm valor agregado ou não. Mas isso tudo de uma maneira lúdica. Certo, no caráter de brincadeira. Você falou, de brincadeira. Desses jogos educativos. Jogos educativos. E é uma maneira da gente participar e explicar para eles que tudo tem que ter um cuidado, porque aquilo, tu teve um trabalho, aquilo gerou valor, aquilo tem um custo. E outro dia foi muito engraçado que o pequeno, a gente não costuma falar das contas da casa com eles, né? Mas assim, eu falei, não, filho, calma que a mãe tem que pagar a conta de luz aqui. Você paga a luz, mãe? Sim, filho, a luz a gente paga. Lembra que a mãe trabalhava numa empresa de energia, que produz energia? Então, lá na frente tem um relógio, vem um moço que mede quanto que a gente gastou de energia. E esse mês deu tanto de energia. Ele olhou assim, nossa. Assim, cada lâmpada acesa custa
custa dinheiro, custa o que a mãe trabalha durante o mês. Nossa, mãe, eu não fazia ideia. Daí eu fiquei assim. E é umas coisas pequenas, o nosso dia a dia, que a gente vai aos poucos, porque a criança ela não tem capacidade também de entender toda a complexidade do mundo adulto. Mas a partir do momento que ela vai nos dando oportunidade, eu acho que a gente precisa também ir explorando um pouco mais. E a gente tem muito essa... a gente acaba trazendo isso de maneira natural para eles, né? E é muito... Acaba sendo divertido. É um momento em família, tanto na parte de brincar, a parte do mercadinho ou na parte do banco imobiliário, quanto nas ações do dia a dia que a gente consegue complementar com eles também. Yuri, já desse convívio que é muito próximo da Cristina, sabemos, né? Na construção dos momentos lúdicos e ensinamento com os filhos, falar dessas brincadeiras também é ensinar um pouquinho para ele o preço das coisas? Olha só, a palavra frustração, ela pode existir nesse momento? Pode, com certeza. Até a questão do banco imobiliário ali é uma forma dele, assim, porque ganha quem tem mais dinheiro, né? Botar os limites, vamos dizer. Ganha quem tem mais dinheiro. Então, às vezes, vai gastando, quando vê, não tem mais dinheiro e acaba perdendo. E aí, né, o jogo acaba sendo uma frustração para ele, porque eles querem ganhar, né? Criança sempre quer ganhar. Exato. E aí, mostrar para ele que ele tem menos dinheiro, acaba ele perdendo o jogo e mostra a frustração. Tem que explicar ali, principalmente no banco imobiliário, que é legal, acho, que quando compra o imóvel é um investimento, né? Aquilo ali, se a pessoa no jogo, no tabuleiro cair novamente, vai ter que pagar alguma coisa para ele, né? Então, tem como ensinar e também tem como reduzir essa frustração, explicando de forma lúdica, claro, o que pode ganhar com isso, né? Mas a frustração para uma criança é bom ela aprender desde o início para evitar isso, ter consciência que isso pode afetar também no futuro, né? Exato. A palavra frustração, antes de passar a palavra aqui para o Tarcísio, que eu quero associá-la aqui, é a imposição de alguns limites naturais que a vida vai trazer. Vou dizer, o seu dinheiro hoje não é suficiente para você comprar aquele brinquedo. Lá na frente não vai ser suficiente para você comprar aquele imóvel, né? Mas depois pode ser tratado como uma forma de estímulo para eu poupo, eu guardo, porque eu quero me realizar nesta conquista financeira que eu posso ter lá na frente, né, Tarcísio? Contigo. Nessa questão das brincadeiras, dos jogos lúdicos, que são importantes, eu faço muito com meus filhos. Tenho uma menina de 14 anos, uma moça, né? Já uma moça. E um de 9. E eu uso situações do cotidiano lá para explicar para eles, né? O exemplo da Cris sobre pagamento da energia, pagamento do combustível, porque é muito fácil. Pai, vamos em tal lugar. Pai, vamos passear. Tem o custo do combustível, tem o custo da alimentação. Se for no cinema, tem a entrada do cinema, tem a pipoca. Então, tudo isso tem um custo. E de onde que sai o dinheiro para pagar isso aí? É do esforço de alguém. Então, fazer a criança entender, o jovem, todo esse circuito é importante. Porque a sociedade, o mercado, a internet, levam muito pro consumo, mas não para outra ponto do negócio, que é da onde vem o dinheiro, onde nós ganhamos o dinheiro. De onde é que ele aparece o recurso? Porque o mundo do capital, capitalista, você troca o seu esforço, troca o seu tempo e conhecimento por um valor monetário para você trocar por outras coisas. O dinheiro precisava ser inventado, né? Isso, e a porque internet não era suficiente para a gente trocar só por farinha, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Mas hoje você ia continuar, por favor. Que antigamente, no meu tempo de criança, era o que a gente via na TV, que já era uma explosão, né, de consumo, na verdade, de brinquedo, coisa e tal. E hoje, com as redes sociais, com a internet, com o celular, isso explodiu, né? Porque a criança, a todo momento, está sendo bombardeada, não só por propaganda. Não é só propaganda, o gatilho negativo. É ver o amiguinho fazendo tal coisa, comprando tal coisa, usando um tênis novo. Isso gera gatilho para a criança pedir, querer. E aí o fato importante é a frustração, né? Porque se a criança vê que aquilo tudo é fácil, ela não dá o valor ao dinheiro. E na medida que ela tem a frustração, ela passa a entender que, eu tenho que ganhar, eu tenho que poupar, eu tenho a hora da diversão. Exato. Todo um contexto. Diz que a gente se torna adulto quando sabe o significado da palavra boleto, né, Yuri? Tem um vídeo que viralizou Chegou o primeiro boleto. Do Messi com o filho dele, né? Ele tá num estádio de futebol e o filho pede, eu tô com fome e quero um hambúrguer. E o pai, né, o Messi chega e fala, não, pai não tem dinheiro e tem comida em casa. Né? Então, mesmo aqueles que têm ostentado dinheiro por questão profissional, né? São no alto escalão de
esporte, do sucesso, né, que então, mesmo assim, eles conseguem ensinar para os filhos essa questão de sustentabilidade do dinheiro e também evitando ensinando essa questão da frustração. Tem um meme na internet que é os aniversários dos filhos do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Que é um bolinho ali, meia dúzia de balão, e daí fala, né? Enquanto os caras mais ricos do futebol fazem festa assim, simples, tu gasta uma fortuna fazer festa para os teus filhos. Hein? Dizer para os pequenos as prioridades, né? De quando pode-se ter usufruto, que também ele deve existir. Eu acho que chega um momento que o dinheiro ele tem que trazer a satisfação e a criança de como ela entender que isso também tem limite. Como vocês colocaram bem, um bom exemplo de pessoas que são conhecidas por seu sucesso, são ricas, mas mesmo assim naqueles momentos elas são ponderadas, né? De como usufruir da vida, mas com limites. Bom, eu acho que um exemplo que a gente tem lá em casa de limite é a mesada. Porque a mesada, ela não é só o recurso que eles vão receber todo mês. A mesada, ela também é regulada com as atitudes do mês. Então, a gente senta junto com eles e faz uma lista de pontos positivos e pontos negativos. Eles têm um valor, que é o valor cheio. Ó, você inicia aqui com tantos reais. Isso. 100 reais. Vamos dar um exemplo, 100 reais. Daí a gente senta com eles avaliando as atitudes do mês. Quantas vezes o Matheus foi levado para coordenação na escola esse mês? Tá. Daí ele fala, mãe, esse mês foi só 3. Assim, então tá, menos 15 reais. Porque o Matheus é bem tagarelinha. Só 3, né? Quantas vezes o Matheus ajudou a arrumar a cama? Não, mãe, arrumei minha cama todos os dias. Ah, então mais 10 reais. Quantas vezes o Matheus falou algum nome feio? Ah, mãe, eu falei sem querer para uma depois do futebol. Assim, então tá, então vamos lá, tira 2 reais por cada palavra feia. Então a gente vai juntando pontos positivos e negativos. Certo. E eles vão vendo que as atitudes deles influenciam. Aí eles ganham um recurso que é para quê? Para eles comprarem as coisas que são de desejo deles. Ou seja, para guardar para uma viagem que a gente vai fazer, ou seja, para álbum de figurinha, que para mim é algo que me dá até um nervoso, dinheiro que eles adoram gastar com figurinha e álbum de futebol. Ano que vem tem Copa do Mundo de novo, então prepara o bolso. Tem que começar a guardar, já fazer a reserva deles para a Copa do Mundo do ano que vem, porque a última foi desastrosa lá em casa, a quantidade de álbuns que tinha. Com 3 homens dentro de casa que adoram futebol, o negócio perde um pouco também o controle da paixão, né? Que o Yuri, o pai dele, tem coleção de álbuns de figurinha de quase todas as Copas aí dos últimos 20 anos. Então isso acaba sendo uma tradição de família, fazer álbum de futebol, de figurinha de futebol. Isso custa dinheiro, né? Sim. Então ali eles vão começando a aprender que realmente as atitudes, eles como crianças, o que eles podem fazer com as atitudes? E as atitudes vão se refletir no limite, e é onde coloca também a questão e trabalha a frustração. Porque eles ficam assim, nossa, mãe, esse mês só sobrou 80 reais. Daí a gente vê se melhora o próximo mês, né? Porque você poderia ter ganho 100 reais, ganhou só 80. Mas isso é o seu esforço de ser uma pessoa melhor, de conseguir controlar suas ações. E eu acho que isso tem já uns 3 anos que a gente faz isso com eles. Ótimo. E isso vem incentivando eles de maneira positiva, tanto na relação com o dinheiro, quanto na relação da atitude. Porque o dinheiro, tu conviver com o dinheiro nada mais é do que atitude. Né? Porque isso é realmente entender que a gente precisa ter os controles, tanto na parte de relacionamentos interpessoais, quanto nas nossas vontades, né? Porque é aquilo, tu controla tuas atitudes, é controlar tuas vontades também, e daí tu controla a tua frustração. Interessante. Vou direcionar uma pergunta agora a partir da deixa da Cristina aqui sobre os álbuns de figurinhas ao papai Yuri, né? E que isso é algo, né, que você pratica. Eu também tive meus álbuns de figurinha na época e lembro que era muito estimulado pelos meus pais, e acredito que também no seu cenário familiar, porque não é, para completar um álbum não basta comprar. Você tem que trocar com os amigos e socializa com isso. Isso, eles gostam de bater bafo, né? Que eles ficam batendo figurinha para ver quando derrubam, né? Eles viram e ganham. Então, a gente também mostra para eles quando a gente compra figurinhas e tem muitas repetidas, diz, o pai não vai comprar figurinha hoje, tu tem tantas repetidas, vamos em algum lugar para trocar.
a gente já achou um moço que lá no centro que ele troca figurinhas. E ele negocia, o moço não é uma troca simples, né? Não é uma troca simples. Tá. Então tem umas figurinhas que valem mais do que as outras, então tu começa a fazer uma troca de uma figurinha, vamos supor, brilhante, que custa um pouco mais, com outras normais. Então eles também vão verificando que há custos diferentes para isso, né? Na última Copa tinha umas figuras especiais de alguns jogadores que na internet até viralizou que custava alguns valores assim altos, né? Sim. Vamos supor, do próprio Neymar, uma figurinha a ouro lá, disseram que custava R$1.000. Isso eles também estimulavam a querer comprar mais para ganhar uma figurinha dessa. A gente tinha que, né, limitá-los. A figurinha se tornou um ativo? E a gente tinha que limitá-los para fazer, né? E não só figurinha de futebol, mas eles também, hoje, meus filhos gostam muito de Pokémon e tem figurinhas de Pokémon. E é até engraçado, um dia a gente estava no avião com os filhos, indo passear, e eles estavam com as figurinhas de Pokémon e uma moça chegou para nós e falou, olha, eu não gostava de figurinhas de Pokémon quando meu filho comprava, mas depois de 20 anos eu vi que é um investimento, porque ele pegou aquelas figurinhas e vendeu, porque tinha algumas que eram limitadas ou alguma coisa nesse sentido. Ou valorizaram com o passar dos anos. Isso, então é claro que há um custo, mas também dá para aprender com esse custo que há um investimento nisso, né? Tanto que pode reduzir na questão do dia a dia, mas também como isso no futuro pode vir a ser um investimento. Mas é legal, assim, eu gosto bastante de futebol, então traduzir isso, né, para eles que é uma forma de estímulo a se falar de finanças de uma maneira que não está com dinheiro, mas a figurinha ela se torna um objeto de valor e se torna um objeto monetário também. Você vai trocar por outras figurinhas, você falou dos Pokémons que as pessoas fazem o contrário, troca a figurinha por dinheiro mesmo, que vendem, né? Mas de como é que essa gestão desse convívio e essa troca é supervisionada, tanto com um moço lá que é um profissional, que ele também com certeza ganha dinheiro com isso, mas nos ambientes escolares. Lembro do tempo de escola que a gente jogava bafo ou trocava as figurinhas e os pais supervisionavam porque você tem inflação. Aí é um bom exemplo de como já tinha aqui uma figurinha, então ótimo. A sua, embora seja uma figurinha, vale menos do que a minha. E como lidar aí com esse câmbio, né? Esses novos valores e dizer, olha, justificar porque aquele que ele comprou hoje vale menos para aquele que interessa na hora da troca. Essa comparação aí eu faço com meus filhos, tanto na relação de inflação, que é a perda de dinheiro, quanto do juro composto, né, que é o sentido contrário. Tem países que trabalham forte essa questão do juro composto nas escolas. Na Finlândia, se não me engano, praticamente todas as crianças estudam juro composto. E o índice de investimento entre os jovens lá chega a ser maior do que os adultos dos Estados Unidos. Então, é um dado importante. Aqui no Brasil, dos jovens de 16 a 18 anos, 12%, se eu não me engano, que fazem investimento. O resto é Bet, é Tigrinho, Vamos chegar aí. É a parcelinha, aquelas coisas que a gente já conhece. Né? Então, quando eu falo para os meus filhos sobre previdência, sobre investimentos, eu uso isso. Todos os meus 2 filhos, desde que nasceram, têm previdência complementar. E eu mostro de vez em quando o saldo para eles. Né? O dinheiro que eu coloco, né, que eu invisto lá para eles, e a mãe deles, claro, e o quanto aquilo rentabiliza, formando o tripé da previdência complementar. A rentabilidade, a contribuição e o tempo de contribuição. Né? Isso são os fatores positivos do juro. Ao contrário, a inflação. Se tu pegar o dinheiro, deixar ele parado, né, ele vai perdendo poder de compra. E a criança tem que saber isso. Porque é muito fácil hoje, a criança é muito seduzida a fazer a parcelinha. A tia lá né, da propaganda, o carnezinho gostoso. Vai lá e compra o teu celular em 10 parcelas. É muito fácil. Né? E qual é a criança que não quer um celularzinho novo para fazer o videozinho, para copiar o youtuber que ele assiste, né? Sim. Então, esse paralelo aí de juro, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, é importante. A criança tem que saber, eu acho que desde os primeiros anos que ela já entende assim, um pouquinho de matemática, enfim. É uma informação, uma educação que precisa ser feita. Ter esse comparativo de valores, né? Olha, se a gente comprar parcelado lá na frente vai ser como se você tivesse 2 ao final. Principalmente com eletrônicos. Vou dividir essa preocupação com vocês, porque hoje a tela é muito atrativa. A tela hoje está na palma das mãos, né, da gente. Antes a gente tinha um momento televisão. Hoje
Muitos pais, até para um momento de sossego, botam um celular na frente ou um tablet para assistir filminhos. Não há problema, mas a partir do momento que a criança ela é estimulada por propagandas ou comparativos, que é aquela pessoa que ela segue, aquele influencer, já tem influencers, né, voltados ao público infantil, aquele ídolo que ela vê por meio das telas, utiliza aquele acessório, aquele brinquedo, faz aquela viagem, convive naquele ambiente e muitas vezes não é o dele. E aí, como é que a gente fala que você pode chegar lá, mas isso envolve trabalho, envolve economia. Vamos lá, Yuri. O Pedro, mais velho nosso, ele, um dia desses a gente estava no carro conversando e ele assim, quando eu crescer eu quero ser youtuber. E eu assim, filho, mas para ser youtuber tu tem que trabalhar muito, não é como tu vê na televisão, não é somente fazer um vídeo, né? Tem que trabalhar, é uma questão que gera muito esforço. E aí dentro disso ele falou, não sei, na mesma conversa, e a aposentadoria, pai? Aí eu assim, aposentadoria, quem é youtuber não tem aposentadoria. Tu tem que, né, pagar alguma previdência complementar ou até o INSS. Daí ele assim, tá, mas e o que é a aposentadoria? Ele disse, a aposentadoria é um salário que tu vai ter depois que tu, né, terminar de trabalhar. Aí ele assim, todo mundo, né, porque os avós são aposentados. Então quer dizer que os avós, então, eles têm dinheiro sem trabalhar? Assim, eles têm dinheiro, eles trabalharam por uma certa, né, período da vida e agora eles recebem, né, da instituição esse salário, né, para ficar depois de... Eles pouparam, eles guardaram, eles fizeram uma reserva para esse uso, né? Então, daí eu até falei para ele, tu tem uma previdência complementar que o pai fez desde quando tu nasceu. E ainda falei para ele assim, se tu guardar isso até os 65 anos, tu vai ter lá na frente uma previdência, uma aposentadoria. Daí ele disse, então eu não preciso mais pagar. Eu disse, não, eu só estou te estimulando para quando tu começar a trabalhar, continuar fazendo esse pagamento. Né? Então, tem que estimular eles essa questão, tanto de que não é tão fácil conseguir as coisas, né? Porque o YouTube ele mostra, né, que tudo é muito fácil. Sim. Né? E tem que mostrar para eles que é difícil conseguir esse, né, o que eles conseguem ali, tem que trabalhar muito e ainda valorizar isso, que para o futuro, né, isso acaba. Então tem que poupar para que depois tenha essa retribuição. As novas profissões, né, as novas referências. Antes nós tínhamos os tipos de formação, quando você ingressava numa universidade, né, as profissões tradicionais, vamos assim dizer, o médico, o engenheiro, o advogado, né, o jornalista, por que não? Mas o seguinte, de onde você tinha uma construção de carreira baseada no ensino superior. O youtuber já não. Embora boa parte deles procure se qualificar para ofertar conteúdo de qualidade. Youtubers, estamos saindo aqui na defesa de vocês, viu? Claro, para que aquele influencer que é atento da sua importância e sua real capacidade de influenciar, ele vai construir um conteúdo maduro. Mas, para muitas vezes a criança, não é um trabalho. Ele vê aquilo como uma referência como pura diversão, mas que ele pode dali sim tirar o seu dividendo, né? A gente vinha... Os meninos são bem curiosos, né? E o acesso à informação, claro que estimula cada vez mais. Mas a gente vem explicando para eles que assim, olha, aquele youtuber, ele tá com aquele produto porque ele tá fazendo uma propaganda, filho. Ótimo. Então, assim, o que ele tá sendo? Ele tá sendo remunerado para mostrar para você que aquele produto é legal de usar. Mas nem sempre aquele produto vai ser legal de usar. Porque o que é bom para ele nem sempre vai ser bom para você. E nem tudo a gente vai ter acesso, porque tudo tem um custo. Então, assim, ele não está usando ali todo dia. Ele tá usando porque ele está fazendo uma publicidade daquilo. E isso também envolve o trabalho de um youtuber. Ele não está fazendo aquela brincadeira ali, aquilo não é real. Ele não faz naquilo de verdade com os amigos dele. Ele está montando, é um teatro, é como se fosse um filme. Um filme não é de verdade. Existem coisas que a gente vai conseguir fazer, outras coisas que não vão conseguir fazer. E isso vai estimulando eles a entender. Só que eu acho que o ponto é assim, o que a gente pode explicar para a criança conforme a idade dela. Porque, às vezes,
tem coisas que são complexas. Como ele veio com a pergunta da aposentadoria. Nossa, aposentadoria é uma coisa complexa para explicar para uma criança de 9, 7 anos. Estavam os dois no carro, né? Então a gente tem que sempre ficar colocando assim, informações que não sejam demais, mas que façam eles entenderem. E nisso a gente puxou o assunto sobre investimento. Que a aposentadoria ela pode ser via um plano de previdência, e onde a gente tem acesso hoje, e até o que chama muita atenção deles é porque o Yuri trabalha muito com previdência há muito tempo. Eu já me envolvi com parte de previdência também, já fui representante também em outra fundação, né? Isso, de uma entidade da Elos, já fui conselheira fiscal da Elos, já fui do comitê de investimento, e eles acompanharam esse processo da gente, e a gente começa a conversar um pouco em casa também. A gente está com tal desafio de rentabilidade, aqui eu preciso pensar diferente. Como é que a gente pode explicar que de repente a gente não pode comparar um título público com a rentabilidade em si, do que tem uma fundação, porque existe um outro aspecto agregado, mas que são complementares. E a gente começou a explicar para eles também que existe a aposentadoria e existe o investimento que pode fazer sozinho. Daí eles assim, eu posso fazer um investimento sozinho? Assim, pode, filho, você pode fazer um investimento sozinho. Só que isso, quando você tiver idade, você vai entender. Mas é como você pegar a sua mesada e colocar num lugar especial lá no banco, onde vai ali no banco é como se alguém estivesse trabalhando para você, para o dinheiro fazer ele render. Então o teu 100 virar 110. E na previdência complementar, ela não pode pensar, eu não gosto muito de falar aposentadoria. Eu digo que é a continuidade da vida, né? Sim, porque a previdência complementar é para te ter a continuidade da tua qualidade de vida. Isso. Né? Então é para isso que a gente precisa explicar para eles. Olha, mas conforto de quando o período laboral, como é a capacidade laboral diminui. Diminui, porque tu tá vendo, teu avô tá ficando velhinhos. E eles não têm mais aquela mesma capacidade, agilidade que tinham antes, apesar de a mente tá a mil ainda. Mas a previdência complementar vai ser para te conseguir te manter naquela casa confortável, para conseguir ter viagens, para te conseguir te alimentar, ter um plano de saúde, e explicando para eles que tudo na vida, quanto mais velha a gente vai ficando, mais caro vai ficando. E a gente precisa ter essa manutenção da qualidade de vida. E a previdência complementar, ela vem para isso. E explicar para a criança que está ali iniciando, dando seus primeiros passos, que ela precisa reservar um pouco daquilo que ela ganha para, sim, ter uma reserva lá na frente e manter a sua qualidade de vida, ou até uma qualidade de vida um pouco melhor, porque às vezes vão vir outros desafios da vida. Então isso é bem complexo. E para eles, em 7, 9 anos, a gente já diz assim, ó, é uma sementinha que a gente vai plantando cada vez que assim, olha, aqui tem um pouco da reserva para lá na frente você poder ter aqueles sonhos que hoje você já começou a sonhar. Até porque são crianças, a gente está falando abaixo dos 12 anos. E os adolescentes, que já são muito mais atingidos, até porque o convívio escolar já existem o comparativo, né? Já estão imersos dentro desse cenário. As pessoas me perguntam, né? Pô, tu trabalha com previdência complementar, fala muito de previdência complementar, mas também faz investimento em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, né? Inclusive meu filho já perguntou isso. E a diferença que eu vejo, assim, eu acho que é importante pulverizar investimentos, mas a previdência complementar, ela acaba gerando um gatilho de investimento para futuro. Né? Por exemplo, uma criança, um jovem aí de 10, 12 anos, começa a guardar um dinheiro que o vô deu, que a avó deu, enfim, daqui a pouco dá mesada, faz um investimentozinho, faz um fundo. Só que passa na frente de uma loja e vê o smartphone, o videogame, o produto dos sonhos dela, ela já é induzida a comprar aquilo ali. Sim. Então, o dinheiro estando num fundo, ele tem a importância, só que tem que se gerar essa cultura, né? Fomentar essa cultura de investimento a longo prazo para não cair nessas armadilhas. A previdência complementar, ela blinda um pouco isso, porque não é tão acessível, né? O investimento. Não saca o dinheiro a qualquer hora para compra de qualquer coisa. E até porque a publicidade, ela tem como essa finalidade é provocar, né? Você tem uma necessidade, eu vou fazer que essa necessidade aflore e você se sinta sensibilizado e consuma, né? Nós somos bombardeados, os adultos, imagina, as redes sociais são mais evidentes. Mas dentro desse universo que o adolescente hoje, olha, eu vou comparar um pouquinho, não sei se era do tempo de vocês, a gente quando era pequeno, a gente sonhava ter uma bicicleta, ter um cachorrinho, depois teve o videogame, né? Que foi as épocas. Depois teve o computador. Hoje é o celular. Ele é objeto de desejo, inclusive, pelas crianças. Obviamente, porque ele é um hub, né? Você pode se comunicar, menos usam telefone, mas se comunicar com seus amigos, trocar as fotografias, virou uma câmera. Então, ele virou extremamente atrativo. Mas por ele,
a gente também entra que a própria mídia, o telefone, o próprio produto, ele é comparável. Por que todo ano lança um novo? Por que eu não posso ter o iPhone do modelo 17, hoje está no 16, né? E de como frear isso, novamente, eu vou trazer a palavra frustração ligada a limite. Eu disse, você precisa mesmo acompanhar esse crescimento tecnológico? Aquilo que serve para o influencer ou serve para o seu amiguinho vai servir para você? E, a partir do momento de falar de pertencimento, por que não a criança pode pertencer a um hábito saudável de guardar lá para frente e ser previdente, ser prudente? É um desafio, Yuri? É um desafio. É um desafio porque nossa sociedade é imediatista, né? A gente só pensa no agora, a gente pensa no que quer agora e esquece de pensar daqui para frente, assim. Então, é um desafio muito grande a gente colocar, principalmente nas crianças, que isso, né, o que tu hoje pode poupar vai ter um significado muito grande lá na frente, né? E a frustração de deixar de ter algo agora para depois ter, né, no futuro algo melhor, né? Então, e essas propagandas, né, e tecnologias que vêm surgindo, né, brincadeiras tecnológicas que acabam, né, sendo muito assim, é um volume muito grande, né? Então fica muito difícil assim, as crianças saberem o que pode e o que não pode. Então os pais eles têm que colocar esses limites, né? E aí há essas frustrações e principalmente pensando no futuro e explicando para eles né, que hoje o poupar de hoje, né, vai ter um investimento no futuro que vai ser melhor e vai ter outras opções que lá ela pode escolher de uma forma mais saudável, né? Vou trazer um encaminhamento aqui, vou provocá-los num tocante de hoje que a gente vê que está refletindo no universo adulto. Permita usar o futebol, né, como um exemplo, não é uma crítica ao esporte, mas algo que o Tarcísio trouxe aqui para a nossa mesa, que está muito presente, que são as bets. A gente fala de investimento, a gente fala, vou provocar aqui, né? A gente fala de gastos e até a realização de sonhos, que isso hoje está sendo cada vez mais estimulado, porque é um tipo de jogo de azar, me corrijam se eu estiver equivocado, que você pode fazer de casa e com o próprio dispositivo eletrônico. O futebol está sendo bombardeado porque praticamente todos os times são patrocinados por bet. Novamente, não é uma crítica ao esporte, mas é um elemento que está presente, que também serve para estímulo de realizações de sonho a curto prazo. Sabemos que é só para maiores de 18 anos. Sabemos que passa por um processo de regulamentação, mas vou sair agora tirar o holofote das bets, mas como a criança não ser estimulada a buscar alternativas de estímulo rápido para enriquecimento. Não é por ali. A previdência, ela requer paciência, ela requer rotina, requer resiliência, né? Mas nessas questões, de onde que vocês já enxergam, dentro das próprias entidades ou contato profissionais, dentro dos seus âmbitos, onde pessoas que não tiveram educação financeira ou tiveram essas discussões maduras de como a gente vê no âmbito doméstico aqui e também no âmbito escolar, o que reflete lá para o adulto que muitas vezes se equivoca, entra num financiamento que não consegue pagar, né, coloca um dinheiro ou perde muitas vezes aquela estrutura familiar por investir demais naquilo que ele acha que é investimento, né, de jogos de azar e assim vai. A gente trabalha lá na OABPrev muito com jovens advogados, né? Isso. E continuando naquela questão do imediatismo, né? E aí eles querem ganhar dinheiro muito fácil e acham que vão ganhar o dinheiro muito fácil. E assim, os advogados principalmente, eles sempre acham que vão ter uma ação no futuro que vai dar para eles o valor que vai sustentar eles para o resto da vida. Da mesma forma, essas bets, né? As pessoas acham que colocar ali um pouco do valor ali vai depois ter um investimento. Mas assim, essas bets tem tantas hoje, se fosse tão fácil ganhar, não existiria tantos e não teria tanta rentabilidade para essas empresas. Né? É um jogo de azar, então, né, tudo que parece ser fácil ele acaba sendo mais difícil do que ele realmente é. Né? Então, principalmente aí falando dos advogados, que é mais a minha base ali, né? Os jovens advogados, eles acham que vai ser fácil ganhar essa ação, né? Apostando nisso para o futuro, né? Enquanto isso não é uma realidade. São exceções que têm essas ações altas e aí acaba comprometendo o resto e o futuro desse pessoal, né? Porque eles não fazem uma
previdência complementar, como eles são autônomos, às vezes não contribuem nem para o INSS, e lá no final, quando eles estão perto de uma fase laborativa que deve ser reduzida, né, eles têm que continuar trabalhando para ser sustentáveis. Então, apostar é uma questão, né, como já diz, o risco é muito alto. Certo. E para isso tem que ter muita consciência e muita responsabilidade para fazer isso, né, de forma que seja por diversão, né, e não para questão de investimento ou que ter renda disso, né? Não haver essa confusão, que a gente vê que o cenário, ele, principalmente no ambiente adulto agora, está sendo muito confundido isso, né? De, olha, vou botar em bet ou loterias, o que for, não importa. De tentar, eu gostei muito dessa frase, aquilo que parece fácil pode ser... Repete pra gente? E agora? Aquilo que parece fácil pode custar e ser muito difícil lá na frente, né? O atrativo. E esses atrativos contam parte de investimentos que parecem ser investimentos e não são, ou o hábito do consumo, mas sim, para aquele adulto que muitas vezes ele começa a ganhar dinheiro, ele não teve a base de formação e ele quer adiantar os sonhos. O financiamento do carro e assim vai. O problema das bets é o bombardeio de propaganda, né? Como tu falaste. O futebol hoje ele se tornou um veículo muito forte para isso. E basta ver o quanto essas empresas colocam em patrocínio nos times, né? É um dinheiro muito alto. Esse dinheiro vem de onde? Do apostador. E é um ciclo que vai se retroalimentando. Faz propaganda, as pessoas investem não. Isso. Esquece essa palavra. Elas gastam mais lá nas apostas e vai se criando um problema social, né? A pessoa não investe R$50 numa previdência ou num investimento que vai dar um futuro melhor para ela lá na frente, vai se multiplicar, mas gasta, sei lá, R$200, R$500, inclusive benefícios sociais, né? Tem histórico aí de pessoas que gastam os benefícios sociais que o governo dá com apostas. Então, nós chegamos no fundo do poço com essa história de bet. Mas, como eu falei, é um sistema que se retroalimenta. Na medida que tem mais propaganda, tem mais gasto e assim vai. O país devia proibir as bets. Não é um programa, não é um... O brasileiro não está amadurecido para esse tipo de... O Yuri falou bem, pô, era para ser um negócio de diversão, né? Vou ali botar 5, 10 reais, 50 reais, dependendo do poder aquisitivo da pessoa. Mas acabam se perdendo e achando que vão ficar ricos com aquilo ali. Não vão ficar ricos. A gente vive numa nação que o cassino é proibido, que você vai ter que fazer isso pessoalmente, mas de dentro das casas... Num quarto a pessoa consegue. A facilidade, né? Aquilo que eu falei da facilidade lá da criança, do jovem, de ter o celular na mão, ela é um gatilho, é uma faca de dois gumes, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Eu digo sempre que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje e os instrumentos que eu tinha quando eu comecei a trabalhar, aos 14 anos, eu não estava mais trabalhando. Eu estava vivendo de rendimento de aplicações que eu podia ter feito, né? Só que naquela época, para fazer um investimento, tinha que ir no banco e era muito difícil. Hoje, com o celular... né? A minha filha tem 14 anos, ela compra ação, compra fundo imobiliário, faz investimento no tesouro. Ela, por conta, eu claro que eu vou instruindo, vou ensinando, né? Sim, ela tem um tutor, né? Uma pessoa capacitada que é o pai ali para acompanhá-la. E tá na palma da mão, não precisa nem ir no banco. No almoço a gente está conversando, né? Sobre qualquer tema, isso entra ali e faz na hora. Só que na medida que é um gatilho positivo, vira o negativo também. É fácil apostar. Assim como é fácil investir, também é fácil apostar. E a aposta leva para... Eu fiz a provocação justamente porque não é possível supervisionar durante 24 horas. E vai chegar uma hora que a criança vai ter no celular na mão, o adolescente vai ter, e ele vai ter que tomar suas decisões. Mas ele pode ser estimulado, como fizemos agora ali, o exemplo dos jogos educativos e pelo exemplo que o adulto passa para ela em casa. E tem um detalhe, tá? Por favor. Eu tenho, como eu falei, um filho de 9 anos e ele joga, eu não sei qual joguinho que ele joga lá, enfim, mas não passa uma semana que ele não vem me pedir para comprar É outra plataforma. Comprar não sei o que é ali. Minecraft. Vai comprar, tem que comprar alguma coisa lá. O jogo vende a diversão ali por dentro, né? Pai, mas é só R$30, é só R$20, eu dou meu dinheiro, porque ele tem dinheiro, né? Pega do meu dinheiro aqui e compra. Daí a gente tem que fazer todo aquele trabalho de explicar que não é pelo dinheiro, é pela saúde deles, é pelo futuro deles, e eu acho que isso tem que se pulverizar e se criar essa maré positiva de as crianças entenderem que não é pelo 10, 20, 30 reais. Isso. É por tudo que vem por trás disso. Exatamente, porque o jogo, antigamente nós comprávamos o jogo e ele era findável, né? Ele terminava, hoje o jogo não termina. Pegava a fita e soprava, né? Isso. Você queria zerar o jogo, chegava a um ponto que ele não serve mais. Hoje o jogo ele vai trazendo módulos e ele vai adicionando. É o consumo presente nas palmas das mãos. Mas
Mais do que isso, trazer isso como relação, trazer isso de uma forma leve, uma forma gostosa de lidar com os filhos, falar isso com maturidade, dizer que o dinheiro ele tem seu significado e sua importância, traz sim momentos alegres, não deve se viver, obviamente, com essa obsessão, mas saber que isso faz parte, é tão natural quanto comer, ou não. Sim, o dinheiro ele tem que ser natural quanto comer, né? Exato. A relação, a gente precisa entender e passar para a criança que o dinheiro ele é algo que vai te trazer tanto conforto, quanto saúde, quanto também algo que vai poder te sustentar em momentos difíceis da vida. Então, essa relação com o dinheiro ela tem que ser uma relação saudável. Mas o limite do consumo, e até voltando um pouco na questão, não em bets, mas eu digo nas maquininhas de caça-níquel, que são as maquininhas de ursinho, que é o que a gente passa agora na fase das crianças, que é bem, bem difícil, que eles ficam, não, mãe, mais R$2, eu vou conseguir pegar. Assim, não, olha, hoje você pode brincar, mas tá vendo ali na loja? Aqui na loja do lado, se tu quiser, ele é R$30 o ursinho. Se a gente ficar aqui e botar R$30, você não vai pegar um ursinho. Porque o nome dessa máquina, esse daqui é um caça-níquel. Essa é uma máquina não pega só bichinho, é uma máquina que ela também pega recurso. Tá vendo ali? Teve outro... E é bem difícil, porque a criança ela fica fascinada. Aquilo tá piscando ali na frente, tá em todos os lugares. É um jogo, é entretenimento, né? Mas custa. E tá ali, e não precisa estar na palma da mão. Tu tá passando na rua, tem uma máquina em qualquer lugar hoje de novo, né? E eu acho que ela deveria ser proibida tanto quanto os bets em si. Porque elas também consomem recurso e desnecessário. Então, ter essa relação saudável de entender e explicar para a criança à medida que ela vai conseguindo compreender, isso que é o importante. Né? Porque o dinheiro ele é algo que é positivo para a vida. O trabalho, algo que eu expliquei para eles assim, a mãe ama o que a mãe faz, a mãe ama trabalhar. E não é só pelo dinheiro, é porque é algo que me traz prazer, me dá uma sensação de completude. Trabalhar para mim também é isso. E igual eu posso pegar a parte do meu dinheiro e fazer ele trabalhar por mim. Isso também é possível, que é onde a gente começa a influenciar eles na questão da rentabilidade, de investimento, de previdência. Então, assim, eu acho que a criança ela precisa entender esses dois mundos do dinheiro. O dinheiro que ela vai servir para o consumo, mas o dinheiro que vai trazer a segurança para ela, para ter uma vida mais tranquila. E é onde a gente tira o papel do dinheiro, como o dinheiro não é algo sujo. O dinheiro é algo que ele é natural da vida, porque hoje a gente vive uma sociedade capitalista. E quando a gente começa, e a história vai longe, mas quando a gente começa a trabalhar com eles, as tarefas escolares, que daí vai parte de história, entre a geografia, de agricultura, daí a gente vai trazendo um pouco mais junto nessas atividades para eles entenderem como que a gente partiu dessa relação de dinheiro em moeda, em consumo, em trabalho remunerado, e por que isso é importante, isso é positivo, né? Mas, enfim, eu acho que é desafiador conseguir segregar esse lado e também é algo que a gente reconstrói dentro da gente como adulto. Isso que é dividir. Agora a gente está se aproximando da parte final do nosso programa, esse bate-papo. Você vê, a gente pode conversar aqui várias e várias horas que a gente não esgota o tema, dado as alternativas, né, e literalmente recursos que podem ser empregados aí para fortalecimento educacional dos pequenos. Mas dentro desse nosso tema eu queria uma mensagem de vocês aí para a gente caminhar, começando aqui pelo Yuri. Posso ser? Pode ser, Yuri. A gente está aqui, dinheiro é coisa de criança. E tratar que o dinheiro é coisa de criança sim é desafiador? É desafiador, mas também é gratificante porque faz as crianças se conscientizar que com dinheiro pode se tomar decisão, pode ter paciência e pode ter, como a Cristina falou, mais dinheiro do que se imagina, assim, o dinheiro pode trabalhar para ti. Então, é conscientizar as crianças de como o dinheiro se faz e como ele se forma ao longo do tempo. Então, é desafiador explicar isso para eles, mas também pode ser gratificante lá na frente, quando eles terem essa consciência de que o dinheiro é coisa boa. Tarcísio, dinheiro é coisa de criança. Já temos isso consensualizado aqui. Mas é desafiador? Sim, é desafiador. É desafiador porque é uma cultura, né? A cultura do nosso país não é de poupança. Poupança que eu digo no sentido de investimento e de futuro. O país tem, por exemplo, o ENEF, foi um programa de 2011 instituído pelo Banco Central para fomentar a cultura de educação financeira. E
a proposta era formar professores para que esses professores fossem multiplicadores da educação financeira nas escolas. Mas acabou não avançando. Em 2021, o MEC lançou um programa de educação financeira e previdenciária, e fiscal, na verdade, programa de educação financeira e fiscal. Eu estava nesse lançamento lá em Brasília, programa muito bacana. A ideia também era formar professores para que eles fossem os multiplicadores. Porque a criança não investe porque não ensinam. Mas a gente vai cobrar como dos professores na escola se eles também não tiveram essa cultura, né? Então, na medida que a gente fala sobre educação financeira, fala de dinheiro para as crianças, conversa sobre isso, né, no ambiente familiar, enfim, qualquer ambiente, até entre nós adultos, numa festa, ou sei lá, em qualquer lugar, isso acaba pulverizando essa cultura de educação financeira, que é importante. Não dá para ver um país que não fala de educação financeira. Porque eu penso assim, é quase um tabu. É um tabu, e a gente chega com idosos que dependem exclusivamente do INSS. É uma tragédia para o nosso país. Na medida em que pessoas têm a cultura de educação financeira, elas chegam na idade ali da aposentadoria com mais dinheiro, depende menos do Estado, né? Tem mais dinheiro para a época que mais precisa ali de saúde, com remédio, com médico, enfim. Depende menos de empréstimo, né? Ela investe mais, tendo dinheiro investido, fomenta a economia do país como um todo. É mais dinheiro que entra no mercado de desenvolvimento, não dinheiro que sai para a saúde. Então, a iniciativa da SCPREV de falar sobre educação financeira e previdenciária, assim como o próprio programa que tem, né? Escolha Certa, que fala de educação financeira e previdenciária, as ações que as entidades fazem, cada uma ao seu estilo, são de extrema importância não só para as pessoas, mas para o país como um todo. E Cristina, encerrando também contigo, né? Contadora, né? Profissional também da área e mãe. É um desafio? É um desafio, sim. E eu acho que, voltando um pouco para Maslow, para a criança, e é uma maneira lúdica da gente explicar para eles, né? Tem as nossas necessidades básicas e tudo aquilo que tu sonha, ela vai estar lá no ponto da pirâmide. Então, tu precisa entender que parte dessa pirâmide vai ter que ter a parte da tua previdência, da tua reserva. A gente precisa de reserva, porque algumas surpresas vão acontecer na vida. Nem tudo quase nada é controlável, né? E a gente precisa fomentar isso com as crianças, né? De uma maneira lúdica, de explicar no dia a dia. E isso sempre vai ser desafiador. E criança, eu brinco que é igual um jogo de videogame. Cada fase vai vindo mais complexa e ela não acaba. E vai chegar, até como pais, a gente vai chegar numa fase que eles vão estar na vida adulta, a gente ainda vai ser o porto seguro e a base para eles. Então, sempre vai ser um desafio. Parabenizo aqui a SCPREV pela iniciativa. Eu acho que foi uma experiência positiva. E um bate-papo muito, muito leve sobre educação financeira para crianças, que eu acho que dinheiro é coisa de criança, sim. Obrigado sempre pela participação de vocês, os nossos especialistas aqui representando a OAB Prev e também a Prev Unisul, né, que estão conosco hoje aqui à mesa. E esse é a essência do programa A Escolha Certa, né, que é trabalhar a parte educacional, também da iniciativa dos podcasts da ASC Prev, que é falar do tema de uma forma natural, do dia a dia, que faz parte da sua essência, para que você também consiga disseminar essas ideias. Por isso, fica sempre o estímulo, além de você seguir os conteúdos aqui do canal, compartilha, né? Leva essa ideia para as pessoas que você possui relacionamento e trate de falar de previdência desde já. Se já não fala, estimule as pessoas demais a falarem também, porque nós estamos tratando aqui sempre do futuro e a preocupação daquilo que virá lá na frente. E nada melhor do que a gente já discutir isso com as nossas crianças, tratá-las, né, de ter a naturalidade dentro desse tema para formar a base da sua pirâmide de uma maneira sólida e que lá no futuro estejam sempre seguros. É o que nós desejamos, não é mesmo? Então fica com a gente até o próximo programa e obrigado por nos assistir e reservar o seu tempo para compartilhar seu conhecimento também com a gente. Tchau, tchau.